Você já sentiu que existem dias em que o mundo parece mais aberto para você, como se as coisas fluíssem, como se o universo estivesse ouvindo mais de perto? E se esses dias fossem portais invisíveis? Ao longo da história, civilizações inteiras observaram calendários celestes, cruzaram dados astronômicos com símbolos do tarô, estudaram ciclos planetários e registraram padrões que se repetem a cada poucas décadas. Não estamos falando de superstição moderna, estamos falando de conhecimento ancestral. Astrologia tradicional, matemática simbólica, graus críticos do zodíaco, arquétipos antigos que atravessaram milênios porque funcionam como mapas de leitura do tempo. Entre os dias 21 e 28 de fevereiro, atravessamos um desses pontos raros. Não é apenas uma semana diferente. É um alinhamento de ciclos longos que não se cruzam com frequência. Quando isso acontece, não estamos diante de um simples evento. Estamos diante de uma transição estrutural. E neste vídeo você vai entender exatamente o que está acontecendo nesse período, quais forças estão se movendo nos bastidores do tempo e por que essa última semana de fevereiro pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Você vai compreender qual fenômeno astrológico se ativa nesse intervalo, por que ele altera o ritmo dos acontecimentos e, principalmente, como se preparar energeticamente para atravessar esse portal de forma consciente, em vez de ser arrastado por ele. A maioria das pessoas vai viver esses dias como qualquer outro período do ano. Vão acordar, cumprir compromissos, reclamar do trânsito e seguir no automático. Mas, nos bastidores invisíveis do tempo, engrenagens maiores estão se reposicionando. E quando engrenagens cósmicas se alinham, aquilo que parecia fixo pode se tornar ajustável. Se você tem sentido uma pressão interna, inexplicável, uma mistura de tensão com expectativa, como se algo estivesse prestes a mudar, mas ainda não tivesse se revelado completamente. Isso não é coincidência. Em momentos de virada de ciclo, o corpo percebe antes da mente. Há um adensamento no ar, uma sensação de que estamos à beira de um ponto decisivo. O que está se abrindo agora não é apenas uma oportunidade externa, é um ponto de escolha, um limiar. E a pergunta que realmente importa é: você vai atravessar esse portal de forma consciente ou vai permitir que os próximos anos sejam definidos pelo piloto automático? Nós vivemos dentro de ciclos, sempre vivemos. A maior parte do tempo, esses ciclos se sobrepõem suavemente, como ondas que se encontram sem causar impacto visível. Mas existem raros momentos em que as engrenagens do relógio cósmico não apenas se alinham, elas travam em sincronização perfeita. E quando isso acontece, não estamos falando de uma simples mudança de energia, estamos falando de reinicialização. Desde o final do ano passado, muitas pessoas entraram em um estado estranho. Projetos desaceleraram, decisões ficaram nebulosas, relações pareceram suspensas no tempo, a clareza evaporou, não era avanço, mas também não era retrocesso, era como se o sistema tivesse congelado. Imagine um computador prestes a instalar uma atualização massiva. Antes do novo código ser implementado, o sistema precisa parar, a tela escurece, os processos são interrompidos. Nada aparentemente acontece. Mas nos bastidores, o software está sendo reescrito. É exatamente isso que esse período representa. E na última semana de fevereiro, essa atualização deixa de ser silenciosa e começa a se manifestar de forma concreta. É quando a energia acumulada encontra um ponto de ativação. É quando escolhas passam a ter peso ampliado. É quando decisões aparentemente pequenas podem definir ciclos longos. Neste vídeo, você vai entender por que esse intervalo entre os dias 21 e 28 funciona como um corredor de manifestação consciente. E por que, se você tem sentido bloqueios, repetição de padrões ou a sensação de que nada anda, esse é o momento exato para romper o ciclo e reposicionar a sua própria linha do tempo. Porque quando o tempo se reorganiza, quem está atento pode reorganizar a própria realidade junto com ele. O que parece estagnação é, na verdade, recalibração.
O que parece confusão é dissolução de estruturas antigas. Antes de um novo ciclo de construção começar, o terreno precisa ser drenado. Não se ergue um edifício sobre um pântano. E agora, entre os dias 21 e 27 de fevereiro, chegamos ao ponto crítico onde 3 correntes de força se encontram. Um ciclo longo de quase 3 décadas muda de fase. Uma energia expansiva e impulsiva entra em ativação máxima, e um portal simbólico, representado pelo eclipse e pelos graus finais de um signo coletivo, cria uma fenda entre o que foi e o que será. Normalmente, nossa vida segue por inércia. Ontem define hoje, hoje define amanhã. Mas quando chegamos a um ponto zero, essa inércia para. Surge um intervalo entre passado e futuro, um espaço. E nesse espaço, você está livre. Livre para continuar repetindo o mesmo padrão, ou livre para redefinir a estrutura que sustentará os próximos anos. A diferença entre essas duas escolhas não está no céu, está na consciência. Agora preste atenção, porque é aqui que a maioria das pessoas perde a oportunidade sem perceber. Entre os dias 21 e 27 de fevereiro, não estamos apenas atravessando uma sequência comum no calendário. Estamos dentro de uma janela específica onde o campo simbólico, psicológico e energético da realidade se torna mais sensível à intenção consciente. Em tradições antigas, esses períodos eram reconhecidos como dias de transição estrutural, momentos em que o ciclo anterior já começou a se dissolver, mas o novo padrão ainda não se solidificou completamente. É nesse intervalo que a realidade se comporta como argila aquecida. Não exige força bruta, exige direção. Quando a argila está fria, você precisa pressionar, insistir, forçar para deixar qualquer marca. Mas quando está aquecida, um simples toque deixa impressão permanente. Essa é a lógica do portal. Se você vem se sentindo bloqueado, travado, repetindo padrões, enfrentando atrasos constantes ou percebendo que algo precisa mudar urgentemente, isso não é aleatório. É sinal de que um ciclo está chegando ao limite. E o que a maioria faz nesse ponto? Espera sentir segurança para agir. Só que segurança raramente vem antes da decisão. Quem entende o movimento dos ciclos age primeiro, e a segurança vem depois como consequência do alinhamento. O período entre 21 e 27 de fevereiro é especialmente potente para manifestação consciente, porque a estrutura ainda não endureceu. As engrenagens estão reposicionando. O sistema está aberto a novos comandos. Pequenas decisões tomadas agora carregam um peso desproporcional no futuro. Um gesto simbólico. Um compromisso assumido. Um corte definitivo. Um início declarado. Não é o tamanho da ação que determina o impacto, mas o grau de alinhamento com o novo padrão que você quer instalar. Se existe algo que você sabe que precisa mudar, carreira, posicionamento, projeto, relacionamento, identidade, a hora não é daqui 3 meses. A hora é dentro dessa janela. Porque quando o ciclo fechar, o que você tiver escolhido nesse intervalo se transforma em base. E base vira estrutura. E estrutura vira destino. Entre 21 e 27 de fevereiro, você não está apenas vivendo dias comuns, você está atravessando uma fenda. E quem atravessa essa fenda, de forma consciente, não apenas entra em um novo ciclo, entra com autoridade sobre ele. Antes de falar sobre ação prática, precisamos compreender a força estrutural que está operando por trás desse período, porque não estamos lidando apenas com entusiasmo coletivo ou com uma boa fase, estamos falando de Saturno, o arquiteto do tempo, o senhor das estruturas, o planeta que governa tudo o que é sólido, mensurável e duradouro. Ele não trabalha com promessas, ele trabalha com fundações. Nos últimos anos, muita coisa pareceu dissolver, projetos perderam força, relações mudaram de forma, crenças que pareciam inabaláveis começaram a ruir. Essa fase não foi um erro, foi demolição controlada. Quando Saturno atravessa territórios mais fluidos, ele não constrói, ele limpa o terreno, ele remove o que está instável,
Ele expõe o que estava sustentado apenas por ilusão. Pode ter parecido confuso, injusto ou até exaustivo, mas era necessário. Você não ergue uma nova estrutura sobre um pântano. Agora, porém, a energia muda completamente. O arquiteto sai da fase de limpeza e entra na fase de construção. E aqui está o ponto central. Saturno não decide por você o que será construído. Ele apenas solidifica o que você escolher. Ele é neutro. Se você continuar operando a partir de medo, escassez e autoproteção, ele cristaliza isso. Se você assumir soberania, clareza e responsabilidade, ele estrutura isso com a força do tempo ao seu favor. Essa é a parte que quase ninguém entende. Não se trata de esperar algo acontecer. Trata-se de entender que você está diante de uma escolha estrutural. A pergunta não é o que você quer sentir, mas o que você está disposto a sustentar por anos. Quem você está decidindo ser? Que identidade você está autorizando a se tornar permanente? Saturno responde à coerência. Ele respeita a postura. Ele recompensa foco, mas ele também endurece hesitação. É por isso que esse período exige mais do que entusiasmo espiritual. Exige posicionamento. Exige definição. Exige que você pare de brincar com possibilidades e comece a declarar direção, porque quando a fase de construção começa, tudo o que for declarado com convicção vira concreto. E concreto, uma vez seco, não volta ao estado líquido com facilidade. Agora, deixa eu ser muito claro com você. Não é simples quebrar estruturas que foram consolidadas durante anos. Medo de crescer demais e não sustentar. Culpa ao ganhar mais do que as pessoas ao redor. Receio inconsciente de perder tudo se finalmente prosperar. A sensação constante de que sempre falta alguma coisa. Esses padrões não surgiram ontem. Eles foram repetidos, reforçados e cristalizados ao longo do tempo. E é exatamente por isso que quando um portal estrutural como este se abre, ele não serve apenas para pedir algo novo. Ele serve para dissolver o que estava endurecido. Entre os dias 21 e 28, a energia favorece manifestação consciente de forma amplificada, especialmente no campo material. Mas manifestação não acontece em terreno contaminado por crenças de escassez. Se você atravessar esse período mantendo as mesmas amarras internas, Saturno apenas vai consolidar o que já está aí. Agora, se você usar essa janela para reposicionar sua estrutura mental e energética, o concreto que começa a secar pode ser o da abundância. É exatamente aqui que entra algo mais profundo do que motivação momentânea, porque entusiasmo espiritual passa, ritual passa. O que fica é estrutura interna, e existe um caminho organizado para reconstruir essa estrutura, um método que une princípios herméticos, consciência energética e aplicação prática na vida real. Esse método está descrito no livro Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado. O livro não é sobre pensamento positivo vazio. Ele ensina como reorganizar identidade, dissolver crenças limitantes enraizadas e alinhar percepção, decisão e ação de forma coerente. Ele mostra como sair do modo sobrevivência e entrar em modo construção consciente. E se existe um momento ideal para aplicar esse conhecimento, é agora, quando o ciclo está sendo redefinido e o campo está mais maleável. Se você sente que está cansado de repetir o mesmo padrão financeiro, se percebe que sempre chega perto de expandir, mas algo invisível puxa você de volta, então não ignore essa janela. A dissolução das amarras começa internamente, mas precisa de direção clara para se tornar permanente. O seu eu superior está no primeiro comentário fixado e também na descrição. Use essa semana para não apenas desejar mudança, mas estruturar mudança. Porque manifestação verdadeira não é sorte, é identidade alinhada com ação. E quando a identidade muda, o fluxo muda junto. A arquitetura do próximo ciclo não será definida pelo que você deseja em silêncio. Será definida pelo que você assume como verdade interna e começa a agir como realidade. Saturno
está pronto para erguer a estrutura. A única questão é: qual planta você está entregando para ele? Se Saturno é o arquiteto que constrói, existe outra força que alimenta essa construção, e ela não é sutil. Ela é intensa, expansiva, imprevisível. Estamos falando da energia do fogo em seu estado máximo de expressão. E aqui a linguagem deixa de ser apenas astrológica e entra no campo simbólico ancestral, presente tanto na metafísica oriental quanto nos sistemas herméticos ocidentais. O fogo é o elemento da transmutação. Terra transforma lentamente, água transforma com paciência, mas o fogo transforma instantaneamente. Ele não pede autorização, ele não consulta a resistência, ele altera a forma da matéria em questão de segundos. É o princípio alquímico que converte chumbo em ouro, não no sentido literal, mas no sentido vibracional. Ele pega uma identidade antiga e a reduz a cinzas para permitir o surgimento de algo completamente novo. Quando essa força se manifesta coletivamente, o ritmo da realidade muda, o intervalo entre causa e efeito encurta. Aquilo que antes demorava meses para se refletir externamente começa a se manifestar em semanas ou até dias. Pensamentos ganham impacto mais rápido. Decisões produzem consequências com menos atraso. É como se o sistema estivesse operando em modo de alta voltagem. Talvez você já esteja sentindo isso. Uma inquietação difícil de explicar. Um impulso de mudar tudo de lugar. Um calor interno, uma urgência, uma sensação de que permanecer parado é insuportável. Essa não é apenas ansiedade comum. É energia acumulada buscando direção. Mas aqui existe um risco real. Fogo sem contenção vira incêndio. Sem estrutura, essa aceleração pode gerar rupturas desnecessárias, conflitos impulsivos, decisões precipitadas. O fogo precisa de canal, precisa de disciplina, precisa de um recipiente que permita que ele aqueça sem destruir. É exatamente por isso que a presença de Saturno nesse momento é tão simbólica. O arquiteto oferece a estrutura que impede o incêndio. Ele cria paredes, fundações e limites para que a chama trabalhe a favor da construção e não da devastação. Este ciclo não favorece passividade. Ele também não favorece descontrole. Ele favorece direcionamento. Se você sentir vontade de romper com tudo sem planejamento, pause. Se sentir impulso de agir, mas com medo, ajuste a postura e avance com consciência. A energia disponível agora não tolera dispersão, ela exige foco. E aqui entra uma compreensão crucial. Quanto mais intensa a energia coletiva, mais importante se torna a clareza individual. O fogo amplia o que já está dentro de você. Se houver convicção, ele expande convicção. Se houver dúvida, ele amplifica a dúvida. Se houver coragem, ele potencializa a coragem. Não é um período para agir por reação. É um período para agir por escolha. Porque quando estrutura e aceleração se encontram, a construção deixa de ser lenta e se torna exponencial. O arquiteto segura as ferramentas. O fogo fornece o combustível. A única variável restante é a direção que você decide assumir. Agora chegamos ao mecanismo que ativa tudo isso. Até aqui falamos de estrutura e energia, mas existe um gatilho que cria a brecha onde a mudança realmente acontece. Esse gatilho é o fenômeno do eclipse, não apenas como evento astronômico, mas como símbolo ancestral de suspensão da ordem habitual. Em termos simples, um eclipse ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Simbolicamente, isso significa que o inconsciente cobre a consciência. O passado encobre o ego. A emoção atravessa a lógica. Por alguns minutos, a luz racional é interrompida, e é justamente nessa interrupção que surge a brecha. Normalmente, a realidade opera sob um sistema de verificação constante. Você tem um desejo e imediatamente a mente lógica responde com objeções. Isso é difícil. Não é o momento. Olhe para a sua situação atual. Esse filtro funciona como um firewall psíquico. Ele protege, mas também limita. Ele bloqueia não apenas ilusões, mas também possibilidades. Durante um eclipse, esse firewall enfraquece simbolicamente. A mente perde momentaneamente sua supremacia. O sistema entra em um estado de reconfiguração.
É como se a matriz da percepção ficasse maleável por um curto período, e nesse intervalo, intenções claras penetram com menos resistência. Antigas tradições herméticas chamavam esse momento de a fenda entre os mundos. Não porque portais mágicos literalmente se abrem no céu, mas porque a rigidez do padrão mental coletivo diminui. O inconsciente coletivo se torna mais sensível. A sugestão ganha força. A imagem mental ganha densidade. Quando isso se combina com o arquétipo do fim de ciclo, o grau final de um signo, temos um ponto de compressão máxima. É como a última etapa antes de um salto. A tensão chega ao limite. Não há mais espaço para continuar como antes. A energia precisa atravessar para o próximo estágio, e aqui está algo que quase ninguém percebe. Quando a lógica enfraquece, o que emerge não é apenas fantasia. O que emerge é programação profunda. Se você está carregando medo, ele sobe à superfície. Se está carregando convicção, ela também emerge. O eclipse não cria nada novo. Ele revela e amplifica o que já está codificado internamente. Por isso, este período não é para distração, não é para anestesia emocional, não é para agir no automático. É para observar com precisão qual narrativa interna está ativa, porque aquilo que estiver vibrando com mais intensidade nesse intervalo tende a se fixar como padrão dominante do próximo ciclo. O portal não é uma metáfora poética. Ele é um estado psicológico coletivo onde a resistência diminui e a impressão aumenta. E em estados assim, pequenas decisões têm peso desproporcional. Pequenos gestos tornam-se sementes estruturais. A pergunta não é se o portal está ativo. A pergunta é: você está consciente o suficiente para atravessá-lo intencionalmente? Se o portal representa a brecha, agora precisamos entender para onde essa brecha conduz. Porque não estamos falando apenas de uma semana intensa. Estamos falando de uma sequência estratégica que se desenrola ao longo de 3 anos, um ciclo de ruptura, estruturação e consolidação. O primeiro movimento é o da ruptura. O ano inicial desse novo ciclo tende a trazer aceleração e instabilidade ao mesmo tempo. Quando energia acumulada encontra direção, o impacto é imediato. O que estava parado começa a se mover. O que estava morno se torna extremo. Decisões que você vinha adiando voltam à superfície com força. A vida começa a pressionar por posicionamento. Esse primeiro ano é o teste de coragem. Não no sentido impulsivo, mas no sentido de identidade. Você será provocado a assumir uma versão mais ousada de si mesmo. Projetos que antes pareciam grandes demais começam a parecer inevitáveis. Ideias guardadas pedem execução. A pergunta silenciosa é: você vai agir como protagonista ou continuar esperando autorização externa? Mas aceleração não significa estabilidade. Por isso, o segundo ano entra com outra função: estrutura. Depois da ousadia inicial, vem a necessidade de consolidar. O que foi lançado precisa ganhar forma. Sistemas precisam ser criados. Rotinas precisam ser estabelecidas. Aquilo que começou como impulso precisa virar arquitetura. É aqui que muitos falham, porque iniciar é emocionante, sustentar exige maturidade. O segundo ano não recompensa entusiasmo vazio. Ele recompensa consistência. Se no primeiro movimento você declarou uma nova direção, no segundo você precisa provar que não foi apenas um surto momentâneo. É o ano da construção silenciosa. E então, chegamos ao terceiro movimento: colheita. Não como milagre, mas como consequência acumulada. O que foi decidido no portal, iniciado na ruptura e estruturado na consolidação, começa a mostrar resultados tangíveis, não necessariamente da forma exata que você imaginou, mas na proporção direta da energia e foco investidos. Esse terceiro ano é o espelho. Ele revela com clareza o que foi realmente plantado. Se você escolheu expansão, verá expansão. Se escolheu medo disfarçado de prudência, verá limitação organizada. O universo não julga. Ele replica padrões. Perceba a profundidade disso. O portal
não define apenas uma semana. Ele define a qualidade do ciclo que se segue. A ruptura pede coragem. A construção pede disciplina. A colheita exige responsabilidade. O que você faz agora não impacta apenas o próximo mês. Ele ecoa na arquitetura do seu futuro próximo. A pergunta não é: o que vai acontecer? A pergunta é: que tipo de trajetória você está disposto a sustentar ao longo desses 3 movimentos? Chega então o momento central. Não como espetáculo externo, mas como ponto interno de decisão. O chamado ponto zero não é apenas uma data no calendário, é um instante psicológico e energético em que a inércia do passado enfraquece e a direção futura ainda não está consolidada. É um intervalo raro, um espaço entre programas. E nesse espaço, você escolhe. O erro da maioria das pessoas é tratar esse dia como simbólico demais ou prático demais, ou entram no misticismo vazio ou ignoram completamente a oportunidade. O equilíbrio está no meio. Compreender que símbolos organizam o inconsciente e o inconsciente organiza a realidade prática. A primeira operação desse dia é limpeza energética consciente. Água e sal sempre foram utilizados nas tradições antigas porque representam dissolução e neutralização. Não é superstição, é sinalização ao sistema nervoso. Quando você imerge o corpo ou realiza um banho simbólico, está dizendo ao cérebro que um ciclo foi encerrado. O corpo entende rituais melhor do que discursos. A segunda operação é a ativação do fogo. Fogo representa ação, decisão, impulso vital. Uma chama diante de você funciona como foco de concentração. O olhar fixo estabiliza a mente. A respiração profunda regula o sistema nervoso. A imagem do fogo entrando no corpo não é fantasia, é comando interno. Você está treinando seu cérebro para associar energia à iniciativa, não à ansiedade. A terceira operação é a declaração escrita. Este é o momento mais crítico. Saturno, arquétipo do tempo e da estrutura, responde à forma concreta. Pensamentos dispersos não constroem nada. Palavra escrita cria contorno. Ao escrever sua declaração no tempo presente, você está informando ao inconsciente que aquilo não é esperança futura, é identidade assumida. A linguagem importa. Eu quero, perpetua distância. Eu serei, projeta para depois. Eu sou, cria estado. O cérebro responde ao estado. O sistema nervoso regula a partir do estado, e a ação nasce do estado. Quando você lê em voz alta o que escreveu, algo mais profundo acontece. Vibração física. O som reverbera no tórax, ativa nervos, imprime emoção na frase. O contrato deixa de ser mental e passa a ser corporal. Por fim, o selo triplo: mental, emocional e físico. Visualizar a realidade criada, sentir como se já estivesse vivendo e escolher uma ação concreta que represente essa identidade. Não grande, não dramática, apenas real. A nova linha do tempo começa com um gesto tangível. O ponto zero não faz nada por você, ele apenas suspende a resistência por um instante. O que é plantado ali se torna estrutura, o que não é plantado vira vazio. Esse é o dia em que você deixa de ser espectador do ciclo e passa a ser coautor. E então chegamos ao ponto que realmente importa. Portais não obrigam ninguém a atravessar, eles apenas se abrem. Você pode viver esse período como vive qualquer outro. Acordar, reclamar, repetir padrões, reagir aos mesmos estímulos, manter as mesmas decisões pequenas que produzem os mesmos resultados previsíveis. Se fizer isso, nada dará errado. A vida continuará, só que continuará dentro da mesma arquitetura interna que já estava ativa. E quando um novo ciclo estrutural começa, ele solidifica aquilo que encontra. Saturno não julga, ele estrutura. Ele pega o material disponível, crenças, medos, ambições, visão e transforma em realidade concreta ao longo do tempo. Se o material for medo, ele constrói limites. Se o material for clareza, ele constrói autoridade. A diferença não está no céu, está no estado interno que você escolhe sustentar quando o reset acontece. O período entre os dias 21 e 27 funciona como um campo de moldagem. Não é sobre superstição, é sobre foco concentrado.
Quando muitas forças simbólicas, psicológicas e coletivas convergem, o impacto das decisões aumenta. Pequenos gestos ganham peso desproporcional. Uma conversa importante, um limite estabelecido, uma inscrição feita, uma desistência consciente, uma decisão firme, tudo isso cria trilhos. A pergunta não é se o ciclo vai começar. Ele começa independentemente da sua participação. A pergunta é: você quer entrar como personagem secundário ou como arquiteto da própria narrativa? Existe também algo que precisa ser dito com maturidade. Ciclos intensos trazem cortes. Se algo sair da sua vida nesse período, talvez não seja punição, talvez seja ajuste estrutural. Relações frágeis tendem a expor fissuras, projetos vazios tendem a ruir, máscaras tendem a cair. Isso não é azar, é compressão de tempo. O que levaria anos para se mostrar, se mostra agora. Mas há um lado igualmente poderoso. Decisões autênticas ganham tração mais rápido. Quem assume posição, avança. Quem declara intenção com coragem, sente resposta. Quem age, recebe retorno. Os próximos 3 anos serão construção. Primeiro o impulso, depois a estrutura, depois a colheita. E quando você olhar para trás, perceberá que houve um ponto específico em que a direção mudou. Esse ponto não é mágico, é consciente. Portais não transformam pessoas. Pessoas transformadas usam portais. Agora resta apenas uma escolha silenciosa: continuar operando por inércia, ou atravessar sabendo que está atravessando. O ciclo está aberto, a estrutura será construída. A única variável é quem você decide ser quando o concreto começa a secar.